Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite pro botafoguense respirar um pouco aliviado, hein? Depois de uma baita sequência desse Palmeiras, se aproximou do Botafogo, 7 pontos, enfrenta o Grêmio, tudo bem. Adversário dificílimo fora de casa, chega a ter um jogador a mais por uns 15, 20 minutos e não consegue o resultado. O Palmeiras perde pro Grêmio lá na Arena do Grêmio e perde a chance de ficar a 4, hein? 4 pontos do Botafogo. O Botafogo joga amanhã, enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena e pode ser, se vencer o Corinthians fora de casa, que o Botafogo abra de novo 10 pontos ali pro Palmeiras. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Bruno Prado, Fábio Piperno também chegando aqui na mesa. Dá pra dizer que foi mole do Palmeiras ou não? Porque pra mim não. Eu acho que você pegar o Grêmio na Arena do Grêmio é um adversário difícil. O Bruno lembra, né, que no livro do Abel Ferreira ele coloca aqueles jogos que ele sabe que são difíceis de conquistar ponto. E esse é um deles, né? É difícil você bater o Grêmio em casa, o Grêmio que sobe na tabela, né? Se a gente for ver aqui... terceiro lugar. O Grêmio tá na 3ª colocação e fica a quantos pontos do Botafogo agora? Ele tem 43, fica a 8. Ó, tá a 8 pontos do Botafogo. É o Grêmio entrando na briga pelo título, ou eu tô exagerando? Olha, Pilhado, boa noite a todos. A gente falava durante a semana no Bate-Pronto que era uma semana onde a possibilidade do Botafogo voltar a abrir vantagem era bem consistente. O jogo do Palmeiras era um jogo mais difícil que o do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Tem 43. O Botafogo, ele tem mais time que o Corinthians, ele é melhor que o Corinthians. Estão em posições bem antagônicas, um mais preocupado com o rebaixamento, o outro acabou de entrar, né? Relativamente numa zona de briga pelo título, mas está desde o começo em zona de Libertadores. E aconteceu uma parte da situação. O Grêmio venceu, foi um jogo duríssimo, como era de se imaginar. 1-0 no Rio Grande do Sul não é nada de anormal. O Palmeiras jogou da sua maneira tradicional, teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo. Aquelas bolas cruzadas e tal, dessa vez a coisa não rolou como se esperava. E agora o Botafogo tem chance de voltar, tem uma vantagem muito confortável, só que as rodadas vão passando, né? Já vão para 24 rodadas. Se o Botafogo vencer amanhã, ele fica com 10 pontos, 24 rodadas, faltando 14. Quer dizer, cada vez mais a coisa está na mão do Botafogo. Agora, se ele perder, vai ficar como estava e também passou uma rodada. De qualquer forma, um grande resultado para o Botafogo. O Grêmio, com 43 pontos, matematicamente está na briga. Até o Red Bull com 42 e o Fluminense com 41 pode se considerar na briga. Mas a situação do Botafogo ainda é bem confortável, mesmo que ele não vença o Corinthians amanhã. Mais uma rodada que se passa e a vantagem dele pode ficar extraordinária, né? 10 pontos, faltando 14 rodadas. Agora, Bruno Prado, Lívia Weber rindo à toa, o Grêmio dela venceu, hoje a patroa tá feliz. Agora, um jogo ruim do Palmeiras, né, Bruno? Até quando ficou com um jogador a mais, a gente estava falando aqui nos bastidores, só bola na área. Bola na área, bola na área. Facilita pro Grêmio. Que ali a jogada aérea, o Grêmio tem ali de ficar retrancado com o jogador a menos. O Palmeiras podia ter tentado jogar um pouco mais com o jogador a mais. O Palmeiras ele cruza muitas bolas mesmo. Eu falei algumas vezes, o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, acho que foi o do ano passado, desse ano, claro que é um time muito competitivo, hoje foi a 9ª derrota no ano, perde muito pouco, mas é um time que, principalmente na parte de criação, ele é inferior ao do ano passado. Aí não sei se dá para colocar só na perda de alguns jogadores, mas não importa, é um time que sofre mais para criar do que o time do ano passado, que era um time que conseguia jogar melhor com a bola no chão. O Palmeiras, ele vinha de 8 jogos sem sofrer gols, que é uma marca muito forte desse time, né? Eram 8 jogos sem sofrer gols, mas ele fazia poucos gols. O time do Palmeiras, desses 8 jogos que ele não sofria gols, em 3 ele empatou 0-0. Em outros 3, ele ganhou de 1-0. E só em 2 jogos em que ele fez mais de um gol, né? Ele fez 2 contra o Cuiabá e fez 4 contra o Deportivo Pereira. Então é bem a marca, né? Eram 8 jogos sem sofrer gols, mas em 6 desses 8 jogos
em 3 ele ganhou de 1-0, em 3 ele empatou 0-0. Então é um Palmeiras que sofre pouco gol, mas que também faz pouco gol. Hoje tomou o gol com menos de 10 minutos, foi uma bela jogada, aliás, do time do Grêmio, principalmente o último passe do Soares para o João Pedro, foi um belíssimo passe. E aí teve o jogo quase que inteiro para buscar alguma coisa e não teve chances claríssimas de gol, né? Mesmo quando ficou com um a mais. Então o grande problema desse Palmeiras é a criação. Isso também é uma preocupação até para o jogo com o Boca, porque o Boca também é um time que toma pouco gol e faz pouco gol. Então eu imagino um confronto de poucos gols entre Palmeiras e Boca. Talvez um gol juntando os 2 jogos, 2 gols no máximo, seja lá para qual lado for. Então é uma coisa que preocupa, mas na tabela era uma sequência melhor para o Botafogo. O Palmeiras teve o Grêmio hoje, que era um jogo difícil, e tem o Bragantino em Bragança, que também é um jogo difícil. Aí vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Mas outro detalhe, né? No primeiro turno, o Botafogo ganhou do Grêmio em Porto Alegre, né? Foi um resultado que o Botafogo conseguiu e o Palmeiras não conseguiu. Agora, tem aí uma declaração polêmica do Abel que a gente já vai colocar aqui no ar. O Abel saiu antes do apito final, a gente viu, né? As imagens mostraram. E parece que na imagem da saída do Abel, ele diz, foi roubado. A gente vai mostrar aqui essa imagem. Pergunto pro Piperno, que estava comentando o jogo. Eu não acho que é um jogo, aí eu tenho que ser sincero. Para falar que foi roubado, para botar a culpa na arbitragem. A arbitragem foi maravilhosa? Não, nenhuma arbitragem é maravilhosa no futebol brasileiro. A arbitragem no futebol brasileiro a gente sempre fala, é péssima. Mas não dá para botar na conta do árbitro a derrota de hoje, Piperno. Principalmente essa frase. A gente já tem polêmicas aí. O auxiliar do Abel Ferreira diz que o sistema não quer que o Palmeiras seja bicampeão. Aí agora essa situação, a gente tá esperando aqui a imagem para realmente comprovar que foi isso, mas já tá aí bombando aqui na internet, que parece que o Abel saiu esbravejando isso. Hoje não dá para falar que foi culpa da arbitragem. Não. Boa noite a todos. Não foi culpa da arbitragem, pelo amor de Deus. A arbitragem não interferiu em nada. Aliás, uma faltinha ou outra aqui. Enfim, o Bruno Aleu não é um Colina, né? Não é um excelente árbitro. De qualquer forma, hoje ele não comprometeu. Você pode questionar uma ou outra interpretação. Aliás, no comecinho do jogo, inclusive, eu achei que o Marcos Rocha devesse tomar um cartão amarelo num lance que ele fez uma falta em que ele foi claramente no corpo do jogador do Grêmio, do João Pedro, que escapava lá para um contra-ataque, mas não houve nada de grave. O que está havendo no Palmeiras, enfim, um problema crônico, eu tenho chamado muita atenção para isso, já faz tempo. É assim, tem aquela frase lá do Barão de Itararé, né, Flávio, que de onde você menos espera que saia alguma coisa, de onde não vai sair mesmo. Então, por exemplo, desculpem quem goste dele, eu sei que é um cara bacana, eu sei que é um jogador de qualidade, mas vem num momento péssimo. Enquanto o Palmeiras estiver jogando com o Arthur, o Palmeiras vai começar o jogo com um a menos. Não adianta, ele não consegue, veja... O Arthur, você acha que é um a menos? De uns 2 meses para cá. Veja, ele é um bom jogador, mas ele vem jogando muito mal. Especialmente depois que ele mudou de lado para ocupar a vaga que era o espaço que era do Dudu. Então, quando entram os meninos, o Luiz Guilherme, o Kevin, aliás, o Luiz Guilherme voltou hoje, né? Enfim, se recuperando de contusão, de vez em quando eles são um pouco afoitos, um pouco afobados, né? Eles querem driblar toda hora e tal, né? Mas, assim, dá muito mais esperança. Eles fazem lá uma jogada ou outra. Aliás, o Luiz Guilherme fez uma no final do jogo que ele passou por um monte lá e cruzou para trás, enfim. Eles fazem alguma coisa. Com o Arthur não acontece rigorosamente nada, até porque o jogador sente quando está mal. E ele perde a confiança. Ele não consegue. Veja, você pegar todos os últimos jogos do Palmeiras, você não vai conseguir encontrar um drible. Ele não consegue, assim, ele perdeu esse poder de iniciativa, né? Então, é um Palmeiras que tem criado cada vez menos. E quando você tem um atacante que não tem confiança, a tendência é que ele jogue cada vez menos. E outra coisa, eu acho que assim, o técnico do Palmeiras, ele encontrou, principalmente o ano passado, um bom paliativo quando ele adiantou o Mike jogando na segunda linha e tal, né? O Mike é um bom jogador, mas eu acho que é uma situação emergencial, não é algo para ser constante no Palmeiras. Quer dizer, o Mike não pode ser uma espécie de ponta titular do Palmeiras. Não é essa a principal vocação dele.
Acho que ele é um lateral muito bom, rápido, chega bem à frente. Agora, é diferente dele sair de trás e chegar à frente, passando por trás da marcação, surpreendendo a marcação, do que, por exemplo, ele jogando como ponta. Aí não. Aí ele não tem a mesma arrancada, por exemplo, de um jogador de ataque, se torna um jogador mais previsível. E isso também tem feito com que o Palmeiras crie muito pouco por lá. Eu acho que cada vez mais, se o Palmeiras quiser voltar a ser um time mais agudo, mais eficiente na frente, o Palmeiras tem que apostar nos 3 meninos: o Endrick, o Luiz Guilherme e o Kevin.